Alô, a paz do Senhor. Vamos dar continuidade ao nosso estudo aqui a respeito do anticristo, o falso profeta e a prostituta. Então, vamos ler hoje o livro do Apocalipse no capítulo 17, Apocalipse 17, e diz assim no versículo 1: E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta. Vamos parar um pouco aqui e tentarmos entender o significado deste termo prostituta. E para sabermos se trata de prostituta no sentido literal ou no sentido figurado. Esse termo prostituta já era usado, nos tempos antigos pelos profetas. Por exemplo, o profeta Ezequiel, no capítulo 16, versículo 17, ele diz o seguinte, Deus falando, através do profeta, diz o seguinte: E tomaste as tuas joias de enfeite, que eu te dei do meu ouro e da minha prata, e fizeste imagens de homens e te prostituíste com elas. Então, estamos a ver aqui que Deus considera a idolatria de prostituição. No livro de Ezequiel ainda, capítulo 23, versículo 30, diz assim: Essas coisas se te farão, porque te prostituíste após os gentios e te contaminaste com os seus ídolos. Mais uma vez, a Bíblia confirma aqui a prostituição espiritual, que é adorar vários deuses, ou adorar, venerar ídolos, imagens. É o que Deus chamava, quando o povo praticava essas coisas, Deus dizia que eles estavam a se prostituir, porque Deus olhava para o seu povo como mulher, e ele como marido. Vamos ver também Isaías 54, versículo 6, diz assim: Porque o Senhor te chamou como uma mulher desamparada, e triste de espírito, como a uma mulher da mocidade, que é desprezada, diz o teu Deus. Então, Deus tratava o seu povo de mulher. Jeremias 3, versículo 20, diz assim: Deveras, como a mulher se aparta alevosamente do seu companheiro, assim alevosamente te houveste comigo, ó casa de Israel, diz o Senhor. Assim como a mulher se aparta do seu marido, a casa de Israel, ou o povo de Israel, se apartou do Senhor. Então, está claro agora do que a Bíblia diz, o que a Bíblia quer dizer quando usa esse termo aqui no livro do Apocalipse. Prostituição ou prostituta não é no sentido literal. O texto nos indica isso, que não se trata de sentido literal. Então, o anjo mostrou a condenação da grande prostituta, que está assentada sobre muitas águas. No versículo 2 diz assim: com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição, da sua idolatria. Então, para a gente ter uma ideia do que a Bíblia está a se referir aqui, quem é essa prostituta, vamos analisar os pontos. Um dos pontos está aqui no versículo 2, diz: com a qual se prostituíram os reis da terra. Qual é a instituição religiosa? Qual é a denominação em que os reis da terra se envolvem na sua idolatria? Os governantes, os presidentes se envolvem com ela na sua idolatria. Então eu vou deixar a resposta consigo. E diz mais a Bíblia no versículo 3: E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate. Uma besta, um reino. Já mostramos aqui que a besta se refere a um reino, reino, e também não há reino sem um rei, Então, neste caso, esta besta, um reino, suportava, carregava a prostituta.
Vou comentar mais um pouco a respeito disso mais adiante. Uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmias, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. No versículo 4 diz assim: a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição ou da sua idolatria. Em outras palavras, a Bíblia está dizendo aqui que esta instituição religiosa, né, é muito rica. Ela está cheia de pedras preciosas, pérolas, ouro. Então, está falando aqui da riqueza. Então, mais uma vez, eu vou questionar a você, vou fazer uma pergunta de reflexão. Qual é a instituição religiosa que é tão rica e com a qual os reis da terra, os governantes, se envolvem com ela na sua idolatria? É para você refletir e tirar suas próprias conclusões. E diz mais a palavra de Deus, diz mais no versículo 5: e na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Versículo 6: e vi que a mulher, a instituição religiosa ou a igreja, estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. Mais uma vez eu vou lhe questionar: qual é a igreja que tanto matou, tanto acusou aqueles que diziam que não, esses ensinos estão errados? Ela perseguia e matava essas pessoas que procuravam defender a sã doutrina, a palavra de Deus. Então eu vou deixar mais uma vez a resposta contigo. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. No versículo 7 diz assim: e o anjo me disse: por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher, que é a instituição religiosa, porque sempre Deus tratou o seu povo de mulher. Então, aqui trata-se de uma instituição religiosa. E te direi o mistério da mulher e da besta que a traz. A besta, o reino que a carregou. A qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Então, vou comentar mais um pouco aqui sobre a prostituta e a besta. A besta, como já vimos, se trata de um reino. Qual é o reino que uniu-se com uma instituição religiosa e trouxe esse casamento entre religião e Estado? Então, você já pode analisar. Porque a Bíblia diz aqui que a besta carregava a prostituta. Houve uma época da igreja em que houve essa junção, reino, império, né, com a igreja. Então, é o que a Bíblia está dizendo aqui. A besta, que é o tal reino, carregou a prostituta. Houve uma época que isso aconteceu na igreja, mas eu não quero citar nomes aqui, quero deixar isso ao seu critério. Você vai analisar de acordo com cada ponto que o texto diz e tirar a sua própria conclusão. Então, esta besta, esse império, de certa forma, contribuiu para a existência da prostituta, carregou a prostituta. Então, a Bíblia diz aqui: a besta que viste, já estou no versículo 8, a besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo e irá à perdição. A besta, nesse caso, o reino, como já havíamos falado, né, anteriormente, esse reino vai voltar e vai à perdição. E é por isso que eu estava dizendo que o ressurgimento desse reino significa a perda de influência e do domínio da liderança política dos reinos que agora estão à frente dos destinos do mundo, neste caso os Estados Unidos da América. Por isso que eu acredito que os Estados Unidos irá perder a influência, a liderança política mundial, né? Porque a besta que era, né, vai ressurgir e as nações, as pessoas da terra vão ficar admiradas e vão seguir ela. Então, isso tem a ver com a liderança. Então, a Bíblia diz aqui há sentido no versículo 9. Que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes,
sobre os quais a mulher está assentada, né? Os reinos que apoiam a mulher, que deram apoio, cobertura a essa religião, a essa instituição religiosa. E são também 7 reis. São 7 reis. 5 já caíram. 5 já caíram. Ok, vamos analisar uma coisa aqui. A besta, a Bíblia diz aqui, a besta, ou aliás, os montes, como é que diz aqui, versículo 9, aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre as quais a mulher está sentada. 7 montes. Uau, aqui é interessante, meus queridos, é muito interessante. Versículo 10 diz assim: e são também 7 reis, né, sobre as quais a mulher, a prostituta, está sentada. Quer dizer, a prostituta, ela tem uma estrutura espiritual que provém de vários reinos, né, várias influências espirituais. Ela é o reflexo de várias influências. Então, são aqui esses reinos que tiveram influência sobre ela, e esses reinos, né, a Bíblia fala dos reinos que também tiveram alguma influência sobre o povo de Israel, sobre o povo de Israel. Então, o primeiro reino, porque a Bíblia diz aqui assim, e são também 7 reis, 5 já caíram. 5 já caíram. Então, o primeiro reino que teve influência sobre Israel e já havia caído foi o Egito, né? Isso segundo vários estudiosos, o Egito. O segundo foi a Síria, já tinha caído. O terceiro, a Babilônia, já tinha caído também. Quarto, Medo-Persa, já tinha caído. E o quinto, o grego, que também já havia caído. E a Bíblia diz, e um existe, né? Um existe. O reino que existia na época de João era o Império Romano. Então, a Bíblia está dizendo aqui que essa mulher estava sentada sobre tudo isso, né? Há tanta coisa que tem origem lá no Egito, a Síria, a Babilônia, Medo-Persa, tanta mistura. Então diz mais a Bíblia, o outro ainda não é vindo, e quando vier convém que dure pouco tempo. E a besta que era e já não é ela também o 8º, né, que vai aparecer. E é dos 7. E vai para a perdição. E para terminar, o versículo 12 diz assim: e os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Uau! Muito interessante esse estudo. E nós vamos parar por aqui. Espero que você tenha sido grandemente abençoado e não deixe de partilhar para que mais pessoas sejam abençoadas. Deus abençoe e até a próxima gravação.